Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está de madrugada. Eu não canso de falar. O meu nome é Jorge Augusto, professor de Ciências e Biologia da família LAC Concursos. Estou aqui hoje para lhe ajudar em mais uma etapa da ecologia. Hoje nós vamos falar diretamente de relações ecológicas. Você lembra das relações ecológicas? Com certeza, se não lembra, vai lembrar agora, né? E vai chegar num nível de excelência para fazer a sua prova, tá certo? Então vamos lá, vamos para a nossa aula? Vamos embora, né? Então olha só, quando nós falamos de relação ecológica, né, nós temos que lembrar que as relações ecológicas são as relações estabelecidas entre os diversos seres dentro de um ecossistema, tá certo? E aí a gente começa a fazer um processo classificatório das relações ecológicas. Quando nós falamos de relações ecológicas, nós podemos classificar as relações de duas maneiras. Primeiro, a presença ou não de harmonia, tá legal? Primeira. E segundo, quais e quem os indivíduos que estão envolvidos, né? Então, peraí, vamos lá, vamos estabelecer aí. As relações podem ser, enquanto a presença ou não de harmonia, harmônicas e desarmônicas. Harmônica. Nenhum dos seres envolvidos é prejudicado. Não existe prejuízo em relação à harmônica. Segundo, desarmônica. Desarmônica, ao menos um dos seres envolvidos é prejudicado. Tá certo? E aí, enquanto os seres envolvidos, eu posso classificá-los em as relações específicas, intraespecíficas e interespecíficas. Intra, dentro, específica, espécie. Então, os indivíduos envolvidos são da mesma espécie. E inter, entre, específica, espécies. Então, os indivíduos envolvidos são de espécies diferentes, tá certo? Então, a relação é estabelecida entre espécies. Lógico que a gente acaba entrelaçando, tá certo? Então, eu tenho relações intraespecíficas e interespecíficas. Eu tenho harmônicas e desarmônicas. Então, as harmônicas intraespecíficas são lá sociedade e colônia. É natural, é comum nas provas você utilizar os símbolos. Você utiliza normalmente mais para quando existe benefício, menos para quando existe prejuízo e zero para quando existe indiferença. Então, por exemplo, ali na sociedade, que é uma relação harmônica intraespecífica, e na colônia, que é uma relação harmônica intraespecífica também, nós podemos colocar aí que todos saem beneficiados. Então, vou utilizar mais e mais. Tanto na sociedade, quanto na colônia. Tá legal? Exemplo de sociedade. Sociedade, nós temos uma relação, né, onde os seres obedecem graus hierárquicos. Então, a gente tem aí, como exemplo de sociedade, diretamente aí um cupinzeiro, um formigueiro, né, uma colmeia, são as mais comuns, né? Quando você fala de colônia, os seres possuem uma interação, eles estão presos, estão colados um ao outro, tá? E normalmente não existe essa estrutura hierárquica. Como exemplo aí nós temos a caravela, né, que é um tipo de colônia heteromórfica, né? E temos também os recifes de corais, relação de corais, que é um tipo de colônia isomórfica, tá? Quando a gente fala de relação desarmônica intraespecífica, nós podemos colocar ali canibalismo e competição. Aí, nessa brincadeira, no canibalismo, um sai beneficiado, quem se alimenta, e o outro sai prejudicado, aquele que serve de alimento. Relação em que o indivíduo se alimenta do outro da mesma espécie. Competição. Aqui é uma competição intraespecífica. Menos e menos, né? Nós damos sempre como exemplo de canibalismo nas nossas aulas a viúva negra, onde a fêmea tem de se alimentar de um macho. O macho serve de alimento para a fêmea. Tá legal? Na competição, nós podemos falar diretamente da competição entre dois leões brigando por um território. Os dois são prejudicados. Menos e menos, né? A relação em que todos os envolvidos são
prejudicados. Aí quando a gente fala das relações interespecíficas, harmônicas, temos protocooperação, comensalismo, mutualismo e inquilinismo. Então, na protocooperação, esse termo protocooperação está saindo de uso, está entrando em desuso, então, para a biologia. Tá? O pessoal está utilizando muito o termo mutualismo. Protocooperação e mutualismo, todo mundo é beneficiado, mais e mais. Mais e mais. Mas com uma diferença significativa em relação à dependência. Na protocooperação, os indivíduos envolvidos podem ser independentes da relação, né? Não tem um grau de dependência. O exemplo que nós sempre damos em aula é o pássaro palito e o crocodilo, onde o crocodilo abre, né, a sua boca e o pássaro palito, ou paliteiro, como chamam os especialistas, vem retirando os restos alimentares da boca. Legal. Né? Bem, os dois são beneficiados. O pássaro palito acaba conseguindo a sua alimentação e o crocodilo também tem os seus dentes limpos. Benefício mútuo, mas não existe dependência na protocooperação. Hoje em dia, você pode encontrar em provas mutualismo não dependente ou independente. Tá legal? E no mutualismo, que seria hoje que as pessoas falam diretamente mutualismo, seria o mutualismo dependente. Aqui no mutualismo, ou mutualismo dependente, existe uma relação de dependência. Então, os indivíduos, quando são separados, têm um prejuízo extremamente letal. Então, quando eu falo de mutualismo, eu posso dar como exemplo a bactéria que fica nos 2 estômagos aí do ruminante. Né? O ruminante tem 4 estômagos, dependendo da bibliografia, você pode ter o nome pança, barrete, folhoso e coagulador, aonde os 2 primeiros acabam tendo esse tipo de relação, principalmente nos 2 primeiros, não unicamente, tá? Aonde a bactéria digere, destrói, detona diretamente a celulose, transformando em amido, tá? Beneficiando aí o processo digestivo, então, do ruminante. Tranquilo. Aí a bactéria é beneficiada? Claro que é, recebendo alimento e moradia, alimento, moradia e proteção. Então, existe uma relação em que ambos são beneficiados, mas existe uma dependência, tá? Já o comensalismo, somente um é beneficiado e o outro é indiferente. No comensalismo, o indivíduo consegue comida por ação do outro. O exemplo mais clássico em prova é o tubarão e a rêmora, né? Onde a rêmora segue o tubarão, né? E quando o tubarão acaba se alimentando, os restos que caem da boca do tubarão servem de alimento para a rêmora. Tá legal? Pode também estar aí relacionado ao peixe piloto. Mas, bem, um indivíduo consegue comida por ação do outro. Outro exemplo que eu costumo dar bastante é do leão e do abutre. O leão, ele caça, se alimenta, por exemplo, de uma zebra, né? Mas só que ele não come a zebra toda. Não dá, né? Por mais leões e leoas que estejam se alimentando da zebra, né? Os ossos acabam prendendo restos de carne que esses animais não conseguem retirar. Então, quando eles abandonam a carcaça, né, o abutre, ele vem e retira os restos de carne de alguns cantos dos ossos que sobraram, né, os restos, e aí acaba tendo a sua nutrição. Então, consegue alimento por ação do outro. O abutre consegue alimento por conta da caça, né, por conta da alimentação direto do leão. Tudo bem? São os 2 exemplos mais comuns. No inquilinismo, somente um é beneficiado também, mas você tem que lembrar que no inquilinismo, o indivíduo é beneficiado conseguindo moradia. Ele vai conseguir sobreviver. Então, morando. Então, o indivíduo é beneficiado e o outro é indiferente. Eu dou como exemplo aí, né, no caso, um passarinho que coloca um ninho sobre uma árvore. Uma relação de inquilinismo, tá? Quando você relaciona entre plantas o inquilinismo, nós temos aí o que nós chamamos de epifitismo,
Tá legal? Uma epífita é uma planta que faz a outra de suporte. Muito comum aí o exemplo da bromélia e da orquídea, né? Que em ambientes assim como a Mata Atlântica ou então a Floresta Amazônica acabam fazendo uma árvore de suporte. Uma orquídea faz uma árvore de suporte, tá certo? Então, o inquilinismo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso projeto, o nosso curso da Isolada com foco na SEDUC para o cargo de Biologia. Vem comigo!